Olá pessoal, estamos de volta no canal para a questão número 3. A questão número 3 do estudo da resolução de exercícios introdutórios sobre as matrizes. Essa questão número 3, nós vamos fazer um apanhado geral de como se identifica cada elemento de acordo com a sua posição, e eu coloquei também mais alguns incrementos na questão para que nós pudéssemos fechar essa questão número 3, a parte introdutória da matriz, justamente com essa questão, para que nós possamos ter uma gama maior de conhecimento sobre essa parte introdutória de matrizes. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha aulas cada vez melhor. Vamos observar o que diz essa matriz A, né? O que diz a questão. Observe a matriz A representada abaixo. Nós temos aqui uma matriz A onde nós temos aqui uma quantidade de elementos. Precisamos identificar o significado de cada um desses elementos. A primeira coisa que nós temos que observar aqui na questão está pedindo a ordem da matriz. Ordem da matriz. Então, como vamos escrever a ordem dessa matriz? Simples. A ordem da matriz é a quantidade de linhas que ela tem e a quantidade de colunas. Então, veja, você tem aqui uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, 5 linhas. Então, você tem uma matriz A que ela tem 5 linhas. Por quanto? Colunas. Você tem 1, 2, 3, 4. Então, você tem uma matriz cuja ordem dela é uma matriz 5 por 4. Matriz 5 por 4. Matriz retangular 5 por 4. Por quê? Porque o número de linhas e colunas são diferentes. Então, é uma matriz retangular de ordem 5 por 4. Agora, está pedindo na letra B os elementos da quarta coluna. Então, vamos lá para a quarta coluna. Nós temos aqui a nossa primeira coluna. Aqui nós temos a nossa segunda coluna, aqui nós temos a nossa terceira coluna e aqui nós temos a nossa quarta coluna. Ele está querendo os elementos que pertencem à quarta coluna. São esses elementos. Quais são eles? Os elementos 9, resposta 9, vírgula, o menos 15, vírgula, 11, vírgula, menos 2 e, por último, o 5. Então, veja que a letra B pede os elementos exclusivamente da quarta coluna. Não se esqueçam disso, linhas e colunas. Agora, veja o que pede a letra C da questão. Está pedindo o elemento A33. Professor, o que é A33? A33, gente, está dizendo que você vai atrás do elemento que está na terceira linha e na terceira coluna, terceira linha e terceira coluna, A33. Vamos lá, nós já identificamos as colunas, agora vamos para as linhas. Aqui nós temos a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e aqui nós vamos ter a nossa quinta linha. Ele está querendo o A33, então você localiza a terceira linha primeiro, aqui é a nossa linha. E ele quer o elemento que está na terceira coluna. O elemento que se cruza nessa posição é o elemento quem? É o elemento 7, que está na posição da terceira linha com a terceira coluna. Vamos para o A51. O que é o A51? A51 quer dizer que ele está na quinta linha, primeira coluna. Quem é que está na quinta linha, primeira coluna? O elemento 9. Então, nós vamos ter aqui como resposta o elemento 9. Quem é o A31, professor? A31, terceira linha. Não se esqueça sempre a linha primeiro e a primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna, nós vamos ter aqui quem? Ó, terceira linha, primeira coluna, vamos ter o número 2. Então, a resposta daqui é o número 2. Nós vamos agora atrás do número A13. O que é o A13, professor? O A13 é o elemento que está na primeira linha, não esqueçam, e na terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então, nós temos o elemento quem? O elemento 6 como resposta da letra F. O elemento 6. Só um instante. Elemento 6. A nossa resposta é o elemento 6. Vamos agora para o A44. O que seria o A44? É o elemento que está na quarta linha e quarta coluna. Então vamos lá, a quarta linha é essa daqui, nós temos a quarta linha e nós vamos atrás da nossa quarta coluna. Quarta coluna é esta. Então quarta linha, quarta coluna. O elemento, qual vai ser esse elemento? É o elemento menos 2. Então nós vamos ter aqui como resposta o elemento menos 2.
O elemento A42, quarta linha, segunda coluna. Eu tenho aqui o elemento que está na quarta linha e na segunda coluna. É o elemento menos 1. Quarta linha, segunda coluna, é o elemento menos 1. Agora veja o que pede na letra I. A transposta da matriz A. O que é transposta, professor? Transposta de uma matriz nada mais é do que a matriz que você vai obter trocando os elementos da linha pelos elementos da coluna. Então vamos fazer aqui uma limpeza rápida nessa matriz para entendermos aqui essa matriz transposta. Vamos fazer a limpeza da matriz toda para a gente entender o que é a transposta de uma matriz. Transposta é representado pela letra T. Nós vamos ter A elevado a T como sendo a nossa matriz transposta. E como vai ser a representação desses elementos? Não esqueçam, lá na definição introdutória do estudo de matriz transposta o que é linha. Isso aqui é uma linha todinha, né? Essa primeira linha, ela vai virar uma coluna. Então você vai ter 4, menos 1, 6 e 9. Isso aqui, que é uma linha, vira coluna. Então a segunda linha, nós vamos ter o que agora? 7, 0, 3 e menos 15. Nós vamos ter na nossa terceira linha virando uma coluna. Então você vai ter 2, 8, 7 e 11. E por último, e por antepenúltimo aqui no caso, você vai ter a linha 1, menos 1, 3 e menos 2. E por último você vai ter aqui no caso a nossa última linha. Qual é a nossa última linha? 9, menos 10, menos 3 e 5. Aí o que você observa nessa matriz que a gente chama de matriz transposta? A matriz transposta, veja, qual é a ordem dessa matriz que nós encontramos? A ordem dessa matriz que nós encontramos é uma matriz 5 por 4. Matriz A, 5 linhas e 4 colunas. Quando vamos fazer a matriz transposta dela, a matriz transposta ela muda a ordem, ela é 5 por 4, vai mudar a ordem dela, vai ficar 4 por 5. De fato, veja, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. E colunas vai ser mudada. 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, quando fazemos a transposta de uma matriz, o número de linhas da matriz original vira colunas e o número de coluna vira linha. Então veja, transposta, troca-se as linhas pelas colunas quando se vai fazer a transposta de uma matriz. Então a resposta que nós temos aqui da letra I, nós acabamos de fazer lá na parte frontal da matriz A. Agora vamos ver o que diz a letra J. Está pedindo que nós resolvemos essa expressão matemática. 2 que multiplica o A11 mais 3 que multiplica o A22 menos o A43. Então vai ficar 2 vezes o A11. Vamos atrás do A11. O A11 na realidade é o quê? É o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Primeira linha e primeira coluna é o 4. Então substitua o valor do 4. Então nós temos aqui o valor que nós vamos substituir aqui no caso do A11 é o 4. Continuando, mais 3 vezes quem? O nosso A22. Vamos atrás do A22. O A22 representa o quê? O elemento que está na segunda linha, segunda coluna. O elemento aqui no caso é o 0. O A22 tem valor 0. E por final você vai ter aqui o que? No final, menos o A43. Quem é o A43? O A43 é o elemento que está na quarta linha, primeira, segunda, terceira, quarta linha. Nós temos lá qual? O A20, o A43. O A43 vai estar na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então o elemento que nós vamos encontrar será o elemento valor 3. Substitua pelo valor do 3. Continuando aqui nosso cálculo, nós vamos multiplicar 2 vezes 4, que vai dar 8. 3 vezes 0, que vai dar 0. Menos quem? Menos 3. Aí aqui nós eliminamos esse 0, fica 8 menos 3, que nós vamos encontrar a resposta para a nossa letra J, o valor 5. Vamos ver agora a letra K. O que diz a letra K? Está pedindo o A55. O que é o A55? O elemento que está na primeira, no caso aqui nós vamos ter só limpando novamente para ficar bem legal de visualizarmos. Nós temos a nossa primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. E
a primeira, segunda, terceira e quarta coluna. Veja que ele está pedindo o elemento A55, ou seja, o elemento que está na quinta linha e quinta coluna. Nós não vamos ter o elemento A55 porque nós não temos a quinta coluna. Então, o que eu respondo, professor? Você responde que esse elemento aqui, ele não existe. Esse elemento não existe nessa matriz. A letra L está pedindo uma informação. Qual é a informação? O que falta para esta matriz ser classificada como matriz quadrada? O que eu acabei de responder na letra K. Observe que está faltando o quê? Está faltando uma coluna para que essa matriz ela tenha cinco linhas. Ela tem as 5 linhas dela, 1, 2, 3, 4, 5, e que tem as 5 colunas. Então, a resposta da letra L falta, aqui no caso, a resposta falta o quê? Falta escrevermos aqui falta uma coluna, para termos aqui uma matriz, que seria uma matriz chamada de matriz quadrada, onde você ia ter a matriz 5 por 5. Então, está faltando escrevermos mais uma coluna. E a última expressão, a letra M, ele quer o A24. Vamos atrás do A24. O A24, segunda linha, quarta coluna. Quarta coluna nós vamos ter o menos 15. Substituiremos aqui o valor por menos 15. Menos o A42. O A42 nós temos quarta linha, segunda coluna. O A42 nós temos o menos 1. Substituímos aqui. Veja que aqui eu tenho um sinal de menos. Então, eu tenho que colocar menos dentro do parênteses, menos 1. Menos o A53. Nós temos o elemento que está na quinta linha e que esteja na terceira coluna. No caso ali, nós temos o menos 3. Como nós temos sinal negativo aqui também, colocamos um parêntese. Aqui vai ficar menos 15. Menos com menos aqui vai ficar mais. Menos com menos aqui vai ficar mais. Fica menos 15 mais 1 dá menos 14. E menos 14 mais 3, isso aqui nós vamos ter o resultado dessa expressão como sendo menos 11. Então veja que nós fizemos nessa questão uma questão mais abrangente, que envolve várias informações sobre localização de elementos, valor de expressão numérica e algumas observações sobre matriz transposta e como podemos completá-la para ela se tornar uma matriz quadrada. Antes mesmo de terminarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário na nossa aula para que nosso canal cresça cada vez mais.